Você já ouviu aquela frase de que brasileiro fala cantando? Muita gente acha que isso é apenas um elogio ou até um estereótipo, mas a verdade é que essa impressão não vem só dos próprios brasileiros. Pessoas do mundo inteiro comentam exatamente a mesma coisa quando escutam alguém falando português do Brasil pela primeira vez. É curioso porque nós nem percebemos. Por que nós, brasileiros, falamos cantando? Talvez você tenha ouvido esse comentário vindo de algum estrangeiro ao ouvir o nosso sotaque, seja comparando com o de um português de Portugal ou quando a gente vai falar uma outra língua. Gente, uma coisa eu gosto de português. Vocês gostam de cantar quando... Eles deixam toda a frase como uma pedacinho de música cantando. Eu conversei com linguistas para entender o porquê desse nosso jeito de falar. E eu descobri que a resposta passa por algo que eles chamam de prosódia. Prosódia é como se fosse a melodia da nossa fala. Envolve entonação, ritmo, altura e intensidade. Ou seja, coisas que vão além das palavras e da pronúncia que a gente usa. Para entender isso, compara a fala humana com a de um aplicativo de navegação ou de inteligência artificial. O carro está fechado. Apesar do som das palavras ser semelhante, a nossa fala tem uma entonação e um ritmo muito próprios, que é difícil de uma máquina copiar. A questão é que nem todo mundo tem a mesma prosódia, ou seja, a mesma melodia na fala. A prosódia dos brasileiros, por exemplo, é bem diferente da dos portugueses, ainda que a gente fale a mesma língua. Para ficar mais claro, olha só essas duas frases coletadas pelo Laboratório de Fonética da Universidade de Lisboa. Uma falada por uma brasileira e outra por uma portuguesa. Manel vai ser presidente. Manel vai ser presidente? Esse gráfico feito por eles mostra as variações de altura em cada fala. Como dá pra ver, no português brasileiro existem mais movimentos melódicos do que no português europeu. É esse aspecto que eles dizem, o português brasileiro é mais cantadinho, que é exatamente isso, porque a gente tem muitas variações. Enquanto para português do Brasil a gente tem muito sobe e desce para produzir essa sentença, né? E no português europeu, no geral, a gente tem só uma subida inicial e depois o declínio da sentença. Para nós é apenas uma conversa normal, mas para quem vem de fora, a nossa fala parece cheia de ritmo, melodia e variações de tom, quase como se cada frase tivesse uma música própria. O português brasileiro muito fofo, eu posso provar. O brasileiro não fala fofo, ele fala fofinho. Não fala comida, fala comidinha. Não fala pequeno, fala pequenininho. Eu amo. Quando cheguei aqui no Brasil, quando eu conheci esse diminutivo, eu acho o nome dela, achava que apenas para as crianças usam. Mas depois descobri que todo mundo usa. Meus colegas no trabalho, pessoas nas ruas. Então, realmente, para todo mundo usar. E olham como fica a língua portuguesa do Brasil mais fofinha do mundo. Isso não existe em inglês, nem existe em árabe. Não temos isso. Então, eu adoro. Uma das melhores coisas que eu amo de português do Brasil. Foda-se. Guys, I fucking hate português. Eu não sou uma pessoa muito alta, tá? Então, quando eu fui comprar uma camisa pela primeira vez no Brasil, eu falei, eu quero uma camisinha. Eu não sabia. E eles começaram a pedir pro meu documento. Obviamente, eu não vou dar o meu passaporte pra comprar uma camisinha. Gente, como assim? Já era difícil a língua portuguesa. E botou essa porra. Eu tava lá pensando, tipo, isso aqui é uma coxinha. Isso aqui são coxinhas pequenas. Então, gente, obviamente é coxininha, né? Coxininha faz muito mais sentido. E a mim, what the fuck, man? Fuck off. Eu vou virar brasileiro. Ai, e vocês brasileiros, vocês amem brincar com os gringos. Tipo, a gente tá aqui tentando aprender uma nova língua. De sotaque brasileiro? Então já falaram isso pra mim. Nossa, você fala cantando. Fácil identificar quem é brasileiro. E não é nem tipo assim, pelo nosso jeito de ser, sei lá. É pelo nosso jeito de falar, que a gente tem sotaque. Por mais que a gente fale bem, eu não tinha percebido. É que a gente fala cantando. Aí eu fiquei tipo assim, como assim falar cantando? E o pessoal no TikTok já falaram isso pra mim. Nossa, você fala cantando. E eu percebi que de fato eu falo cantando. Um comentário que era tipo assim, não sei o que cantar, mas... Agora você foi falando com essa menina aí, não sei o que, ele fala mais cantando aí. Então, gente, Experimenta falar. Bom dia, tudo bem? Com um tom animado e simpático. Bom dia, tudo bem? A gente fala com isso. Bom dia, tudo bem? Tchau! A gente fala cantando.
Alguns dizem que parece uma canção, outros afirmam que parece que estamos sempre animados, e há até quem confunda o português com uma música antes mesmo de perceber que alguém está apenas conversando. O mais interessante é que essa opinião aparece repetidamente entre estrangeiros de diferentes países, culturas e idiomas. Não importa se a pessoa fala inglês, espanhol, francês, alemão ou japonês. Muitos chegam à mesma conclusão. O jeito que o brasileiro fala tem uma musicalidade única. Os gringos estavam certos. A gente fala cantando. Você lembra quando você estava aprendendo a ler e aí toda vez que você ia ler um texto você não sabia muito bem onde fazer as pausas, onde iam as vírgulas, os pontos finais e a sua leitura ficava meio robótica? Essa é a diferença do nosso jeito de falar. A gente usa muita entonação. Em inglês, uma pergunta seria, por exemplo, do you like coffee? Já na afirmação seria you like coffee. Então muda a estrutura da frase. Em português, a estrutura não muda. Então a afirmação seria você gosta de café? E a pergunta você muda a entonação e fala você gosta de café? Ou seja, se você não mudar a entonação, não dá pra saber exatamente o que você está querendo dizer, se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Então a nossa estrutura gramatical do português faz a gente falar meio cantando. E, inclusive, os portugueses também falam meio cantando, mas eles cantam de um jeito diferente da gente. O nosso sotaque vai muito da entonação diferente que a gente dá pras frases. Dependendo da região onde você é, você pode cantar diferente. E eu levo muito isso pro meu inglês, porque faz parte de quem eu sou, da minha identidade. Então eu falo cantando também em inglês. Você já reparou se você também faz isso? Você fala cantando também? Mas afinal, por que tantos estrangeiros dizem que os brasileiros falam cantando? A resposta está na forma como o português brasileiro é falado. Diferente de muitas línguas, a nossa fala possui uma entonação muito rica. Quando conversamos, nossa voz sobe e desce naturalmente, dando às frases um ritmo e uma melodia que chamam bastante a atenção de quem não está acostumado. Além disso, os brasileiros costumam falar de forma bastante expressiva. Não transmitimos apenas palavras, transmitimos emoções. Quando estamos felizes, animados, surpresos ou até contando uma história simples, mudamos o tom da voz o tempo todo. Essa variação faz com que a nossa fala pareça muito mais musical. Outro detalhe é que o português brasileiro possui muitas vogais abertas e sons bem definidos. Diferentemente de alguns idiomas que engolem sílabas ou têm uma pronúncia mais seca, no Brasil pronunciamos as palavras de forma mais fluida. Isso cria uma sequência sonora que lembra o ritmo de uma canção. Os linguistas explicam que toda língua possui uma melodia própria, chamada de prosódia. É ela que determina o ritmo, a entonação e a maneira como as frases são pronunciadas. E a prosódia do português brasileiro é considerada uma das mais melódicas do mundo, principalmente quando comparada a idiomas como o inglês, o alemão ou o russo, que costumam ter uma entonação percebida como mais reta ou mais marcada. Outro fator importante é a diversidade do Brasil. Cada região possui um sotaque diferente. O carioca, o baiano, o mineiro, o gaúcho, o nordestino, o paulista, cada um tem sua própria musicalidade. Mas, mesmo com todas essas diferenças, existe uma característica em comum. A fala brasileira costuma ser dinâmica, cheia de variações de tom e bastante expressiva. Talvez seja por isso que tantas pessoas se apaixonam pelo português brasileiro antes mesmo de entendê-lo. Muitos estrangeiros contam que ouvir brasileiros conversando parece escutar uma música. Eles dizem que a língua soa alegre, calorosa e cheia de vida, mesmo quando não compreendem uma única palavra. E é justamente essa impressão que você vai conferir agora. Os relatos que veremos mostram que essa não é a opinião de apenas uma ou duas pessoas, mas de estrangeiros de diferentes partes do mundo que chegaram exatamente à mesma conclusão. Para eles, os brasileiros realmente parecem falar cantando.